Religião, a humanização do divino. A instituição religiosa vem acompanhando toda a existência humana. Sensíveis a essa ânsia, a essa consciência do divino que habita todas as criaturas, da mais simples até a mais evoluída, homens perspicazes, desde o início das civilizações, vem montando estruturas de poder político, estruturas de poder econômico, estruturas de exaltação de egos e vaidades. São as religiões que procuram se apropriar do legado de um luminar, Buda aqui, Maomé ali, Jesus acolá, mas que tem como matéria fundamental essa certeza íntima, profunda de toda criatura da existência de Deus. Porque nós, sendo deuses, temos certeza da nossa existência. Não há como dividir. Pelo menos não por muito tempo. Não é? Porque o egoísmo é a separatividade, a ilusão da separatividade, que baseia todas as outras ilusões, doenças, dores, e que precisa ser superada e que vai ser superada mais cedo ou mais tarde na história de cada um, na história das coletividades. Baseado nessa pedra fundamental, nesse sentimento inerente à criatura, pessoas com maior ou menor grau de má intenção montam estruturas, conseguem ascendência sobre pessoas comuns, pessoas ricas, sobre protagonistas militares, políticos, distorcendo completamente aquele pendor inerente a todos nós. Toma o papel fundamental, o sentido fundamental da vida, que é a divinização do homem, e reduz esse sentido à humanização de Deus. Ao invés de sacralizar o mundano, porque tudo que move é sagrado, tudo tem um conteúdo didático e terapêutico para todos os envolvidos. O homem preguiçoso, de má vontade, vaidoso, prefere humanizar o divino, criar esses deuses de ira, de exército, de traições, de perseguições, de disputas, que povoam
esses deuses que povoam toda a antiguidade, revividos na figura das múltiplas seitas, das múltiplas ordens, repartindo os budismos, os cristianismos, as filosofias e tudo o que veio para religar, para unificar, servindo à separação e à violência. Mas o que nos autoriza a fazer uma crítica assim à religião? O próprio cristianismo não disputa ser uma das maiores religiões do planeta? Sim, evidentemente sim. E não faz isso com armas terríveis de guerra, tortura, perseguições, assassinatos, conspirações políticas, desvios econômicos, sexuais. Claro, isso é história, são fatos. Mas precisamos fazer uma separação do Cristo e do cristianismo, dos fundadores do movimento cristão aos fundadores da instituição cristianismo. Aqui, hoje, em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, vamos ouvir um pouco de Paulo de Tarso, em seus melhores momentos, médium do próprio Jesus, como fica claro em Paulo e Estevão. O que ele diz a respeito da instituição religiosa. Ali ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aqui Paulo fala em nome do Messias, que alguns judeus tentaram reduzir a mais um dos profetas, mas que foram impedidos pelos heróis do cristianismo primitivo. Mais tarde, os romanos tentaram reduzir o cristianismo a uma instituição político-econômica ególatra. E aí, sem os heróis que resistiram à institucionalização, transformou-se o cristianismo no império dos impérios, num império romano muito mais forte que o primeiro, que foi o maior império militar do globo. Muito mais forte, o maior império religioso do globo, ou pelo menos o mais estruturado, promoveu tragédias. Não é? Pela lógica dos fundadores, como nós vimos aqui, não havia base para estruturar
um cristianismo de templos e sacerdotes. Paulo deixa muito claro que não apenas Jesus e ele não compreendiam a religião, o cristianismo como templos e sacerdotes, mas fez uma clara crítica da estratégia egoísta de reduzir Deus aos templos, de reduzir a luz aos sacerdotes, liberando todos os outros espaços que na verdade são de Deus para os homens poderem depredar a natureza, agredir-se uns aos outros, promover essa destruição, esse desamor, esse ódio, essa indústria do egoísmo que nós vemos até hoje. Percebamos o Cristo que está por trás, que está para além do cristianismo. Essa é a tarefa de agora, porque o mundo de regeneração, nos anunciam os Espíritos, não terá mais corporações, instituições, hierarquias, sacerdotes, nem mesmo templos exclusivos, porque o grande templo de Deus voltará a ser toda a criação. O grande representante de Deus na terra voltará a ser todo o coração que se abrir à prática cotidiana do amor. Que assim seja nas nossas vidas, nos nossos corações, já. Para que assim nós nos habilitemos, regenerando-nos ao mundo de regeneração. Um grande abraço, até a próxima.